Alô você, tudo bem? Estamos novamente aqui para dar seguimento à nossa aula de batismo e discipulado em 2023. Estamos já no mês de novembro de 2023. Tivemos um pequeno atraso por causa do equipamento que parou de gravar o áudio, enfim. Mas graças a Deus conseguimos arrumar, ele voltou aqui sozinho a gravar, né? Queridos, eu vou pedir, no primeiro vídeo eu acabei falando, mas eu vou pedir que vocês dêem um like no vídeo, porque eu fiquei sabendo da notícia que eles derrubam os vídeos quando não tem like, tá? Só por causa disso. Mas enfim, né? É cada dia uma novidade que nós temos na plataforma, tá bom? Vamos dar seguimento então à aula de batismo / discipulado. Vocês que perderam o primeiro vídeo, acessem o canal. Você verá aí aula de batismo 01 de outubro de 2023, tá bom? Vamos lá. E lá tem explicando, continuando aqui, lá tem explicando o porquê do discipulado e batismo, tá bom? Não perca aí o vídeo. Vamos voltar aqui recapitulando para dar início ao segundo vídeo. Nós vemos aqui a questão da autoridade bíblica. Não existe livro ou escrito maior ou de igual autoridade, tal qual a Bíblia Sagrada. Isso você tem que guardar bem. Não existe costumes, tradições, nada que se equipare ou seja maior quando nós falamos de autoridade bíblica para nortear a vida do cristão, tá? Ou seja, na questão da cristandade. Nós vemos as suas divisões, Antigo e Novo Testamento, e nós terminamos falando das subdivisões, como alguns conhecem como dispensação, tá? Apenas para um estudo, um conhecimento prático, didático. Nós vimos a questão da inocência do homem enquanto no Jardim do Éden, a questão da consciência do homem, movido agora não mais apenas pelo Espírito de Deus, mas também pela sua consciência, pela sua alma, e também pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos também a questão dos pais, né, do domínio humano, antes, em Gênesis capítulo 11, o homem querendo tocar a Deus, querendo chegar aos céus do seu jeito, do seu modo, não muito diferente do que hoje, né? Isso lembrando que nós estamos falando de Gênesis capítulo 11. E também nós vimos a questão da fase patriarcal, né, da época, como melhor você quiser entender, a questão da época patriarcal, e Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós vemos a questão da lei, a partir de Êxodo capítulo 20. Depois nós vemos a graça e depois o milênio, né? Sendo que o milênio nós não discorremos qualquer comentário a respeito, deixaremos para um próximo vídeo. Hoje nós vamos atentar à primeira grande divisão da Bíblia. A Bíblia ela continua sendo a autoridade máxima. Você pode questionar assim, mas a Bíblia é escrita por homens, foi escrita por homens, por isso eu não acredito nela. Não, ela sim foi escrita por homens, mas com a inspiração divina do Espírito Santo de Deus. Foram escritas por diversos homens, situados em 3 continentes diferentes, e quando este livro, essa grande Bíblia de 66 livros foi juntada, todos falavam a mesma língua e tudo se encaixava perfeitamente. Então, como isso? A não ser por inspiração divina. Seguindo aqui, nós vamos ver a questão da divisão, da grande divisão do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mais especificamente, na questão da lei. Tá? Por que é importante para você que está chegando na igreja agora, que está passando pelo discipulado e já deseja estar batizando-se nas águas? O que acontece? A lei foi dada por Deus, isso é indiscutível, isso daí é inegociável, que foi dado por Deus, a lei, tá? Mas muitos, com o passar do tempo, estão esquecendo do propósito que a lei foi dada, né? E por que nós estamos falando isso? Porque parece que estão querendo reativar a lei lá de Moisés, do tempo dos mosaicos. Existem hoje pessoas que estão fazendo um culto verdadeiramente judaico.
Mais para frente, né, depois de acabado os vídeos aqui de discipulado e batismo, nós vamos falar a respeito de Hebreus, e nós veremos ali mais cuidadosamente essa questão de antiga lei, Antigo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento e uma nova aliança. Só assim para um spoilerzinho, né, como dizem hoje em dia, aquilo que está em desuso, vira caduco, está prestes a usar, prestes a virar caduco e não ser mais usado. Hebreus fala isso. Fazendo uma comparação com a antiga lei, a antiga aliança e uma nova aliança dada por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de lei, nós falamos a partir do Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos dados por Deus ali no Monte Horebe. Nós vemos o que? Também as leis mosaicas, que também serviam como um código civil para o povo de Israel. Então, entre os 10 mandamentos e também a lei mosaica, haviam 613 ordenanças. Nunca se esqueça disso, queridos. Haviam 613 ordenanças, e com um grande detalhe: quem errasse por um mandamento, erraria por todos. Erraria por todos os mandamentos. Se você falhasse num artigo desta lei, você erraria todos. Isso era uma previsão expressa para as pessoas. E aí eu faço a pergunta: quem é que conseguiria cumprir a lei? Você já sabe a resposta. Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei por completo. Somente ele não teve falha. Somente ele não teve pecado. E aí, irmãos, muitos querem voltar às práticas judaicas baseadas na lei. Isso é um erro para os nossos dias. Porque quando nós voltamos à lei, quando nós voltamos às práticas judaicas, né, com todo respeito, porque hoje nós temos a questão dos judeus ortodoxos e nós temos também judeus messiânicos. Nós temos sinagogas de judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como o Messias aguardado e esperado que já veio. Ao passo que os judeus ortodoxos esperam ainda o Messias voltar e consideram Jesus como um profeta qualquer. Foi um homem, foi um líder aí que se levantou. E a palavra de Deus não diz isso, né? Nós podemos categorizar como uma cegueira espiritual diante das profecias de Isaías, 740 anos antes de Cristo vir a essa terra. Isaías já tinha profetizado: olha, virá um Messias nascido de uma virgem, né? E o nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. E outros diversos versículos que temos e encontramos no livro de Isaías, que, repito, foi escrito 720, 740 anos antes de Cristo, né? E o povo judeu sabia disso. O povo judeu, para eles, as Sagradas Escrituras é a lei e os profetas, é o Pentateuco e os profetas. Profetas grandes, né? Não porque eram o cara, né? O profeta, não, mas porque eram, porque os seus livros são grandes. Existe um grande conteúdo profético, existe uma grande carga profética nos seus livros. Como, por exemplo, Ezequiel, Daniel, como também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Isaías, e por aí vai. Não que nós queremos menorizar ou desprezar os pequenos profetas, não, porque também eles são importantes. Existe muita profecia ali também, e como, viu? Mas nós veremos mais para frente isso daí com o decorrer do tempo. Então, para você discipulando e batizando, é necessário conhecer isso, porque são princípios basilares da fé cristã. Eu não vejo com bons olhos uma pessoa que chega hoje na igreja e no mesmo dia é batizado. Chega hoje na igreja, passa uma semana, já vai para o batismo sem ter conhecimento. Por quê? Porque o batismo é algo muito importante.
o batismo não pode ser tomado tomada essa atitude de ir às águas do batismo de qualquer jeito. É uma coisa que tem que ser feita sem arrependimento. Ai, eu me arrependo. Não pode ter isso. Então você tem que tomar essa atitude consciente, não movido por emoções, não movido por conselhos, mas algo que vem do seu coração. Não, poxa, eu quero me batizar. Veremos mais para frente o significado aí do batismo. Antes, porém, nós estamos vendo aqui a questão da lei. Pois bem. Então, irmãos, existe hoje em dia pessoas que estão querendo ressuscitar a lei e viver na lei. Mas eu vou deixar uma advertência bem clara para vocês batizandos, discipulandos e todos aqueles irmãos já que estão há muito tempo na obra do Senhor. Quem guarda a lei anula a graça. Simples assim. Quem guarda a lei anula a graça. Porque ou você está sob a lei, ou você está sob a graça. Simples assim. Pastor, tem algum problema se eu guardar a lei? Claro que tem. Qual é o problema? O problema é que a lei não trouxe salvação para ninguém. Simples assim. Às vezes eu fico triste, irmãos, porque já tenho uns 40 anos aí de evangelho, fazendo agora, caminhando para terceiro ano de pastoreado, 7 anos de presbítero, fora aí os anos de diácono, de líder de célula, de recepção, de faxineiro da igreja e por aí vai. Você pode imaginar aí, eletricista, encanador e por aí vai. Então o que acontece? A gente fica triste porque as pessoas estão ressuscitando a lei e são pessoas que às vezes conhecem, sabe? Então nós vemos em algumas pessoas dolo em ressuscitar a lei, em praticar as práticas judaicas, mas também nós vemos às vezes a pessoa leiga fazendo porque aprendeu da sua escola, mas nós pedimos a Deus que tanto um como o outro sejam iluminados pela palavra de Deus e creiam que Jesus Cristo é o único meio de salvação. É o único caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há como. Então eu guardo a lei, mas eu vou anular a graça e eu vou anular também o sacrifício vicário de Jesus Cristo que foi feito lá no Calvário, porque era para mim estar naquela cruz, era para você, era para todos nós estarmos naquela cruz, menos Jesus. Jesus ele não teve pecado, Jesus ele não teve falhas. Então, por quê? Na lei, o que acontece? Na lei, vamos aqui voltar para a primeira festa, a festa da Páscoa. O povo de Deus estava no Egito. Nós já vimos que o significado do Egito significa mundo. As pessoas estão no mundo. E ali o que acontece? Aquele povo foi para o Egito, já falamos no primeiro vídeo, se tornaram escravos, e aí clamaram ao Senhor, depois de 420 anos, clamando ao Senhor, para que fossem libertos. Ok? Bem. Deus levantou Moisés e o seu irmão Arão para que eles fossem e libertassem o povo lá do Egito. Pois bem. Mas houve um processo. As pessoas que chegam na igreja, às vezes destruídas, abaladas, chegam enfermas espiritualmente, elas precisam passar por um processo. Hoje é muito difícil falar que elas precisam passar por um processo e que muitas vezes o processo é demorado. Por quê? Porque hoje nós estamos numa ansiedade frenética por conta da tecnologia. Nós levantamos com o celular na mão e nós vamos dormir com o celular na mão. Dizem até que as ondas de Wi-Fi de 2.4, de 5 GHz já estão afetando o cérebro. Agora tem uma ação muito grande nos Estados Unidos sendo movida contra uma plataforma, que eu não posso dizer o nome aqui, que acho que vai que eu sou cortado. Aqui, só vocês procurarem aí, porque estavam afetando a autoestima dos adolescentes, por causa dos filtros, etc e tal.
Você entendeu? Mas nada melhor, queridos, do que ler a palavra de Deus. Ah, mas é só um livro. Não, não é só um livro. Quando você aceita Cristo Jesus, por isso que muitas pessoas caçoam da Bíblia e muitas pessoas não entendem a palavra de Deus porque elas não estão revestidas de Deus e do Espírito Santo de Deus para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando para elas ali. É claro que se você não tiver Jesus Cristo em seu coração, você vai ler um livro como um qualquer. Mas a partir do momento que você tem Jesus Cristo no seu coração, você lê a Bíblia, você vê Deus falando com você. Né? Então, irmãos, é isso que acontece. Porque nós vemos diferente. Tem pessoas que, eu já li a Bíblia toda, mas... E uma coisa muito interessante e importante. Quando nós lemos a palavra de Deus com Cristo no coração, nós somos transformados. Nós mudamos para pessoas melhores. Eu creio na mudança de pessoas. Eu creio nisso. Porque é o poder de Deus, é o poder do Evangelho em nós. E aí o que acontece, queridos? Egito significa mundo. Mas existe um processo de transformação. As pessoas têm que passar por esse processo. É um processo de libertação. Né? E como nós vemos no Egito, o que acontece? O processo de libertação começa... E o que acontece, irmãos? A carga fica mais pesada. Desculpa, queridos, mas às vezes a gente começa a orar para uma pessoa, as coisas ficam mais feias ainda, e a pessoa coloca a culpa no pastor. Não, porque depois que aquele pastor orou, o negócio ficou feio na minha casa. Sabe o que está acontecendo? É que você não entende. Iniciou-se um processo de libertação... E muitas vezes o inimigo, ele começa a tripudiar, ele começa a dar os seus últimos movimentos, a cartada final, porque ele sabe que ele vai perder essa batalha. O que aconteceu no Egito? Começou, deixa meu povo ir. Ah, deixa teu povo ir? Estão pensando em sair daqui? Então, peraí, vocês estão pensando muito, estão tendo tempo muito livre, eu vou aumentar a carga. E as pessoas se levantaram contra Moisés. Hoje não é diferente. Irmãos, nossa, irmãos, como é a palavra de Deus, irmãos? O que aconteceu no Egito 1.200 anos, 1.400 anos antes de Cristo? O que está acontecendo no Egito é o que acontece hoje. As pessoas querem a libertação assim, rápida, fácil. Mas não é assim, existem processos a serem deflagrados. E o coitado do pastor que sofre. Aí vão falar que ele não tem unção, que ele não tem isso, não tem aquilo, mas é o processo. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, Faraó aumenta a carga. E Deus intervém. Então é aquela luta. Você aumentou a carga? Então peraí. Deus manda uma praga. 1, 2, 3, 4, 5. É óbvio que Deus está no controle de tudo, viu? É que a gente está aqui dando um panorama. Vocês vamos com calma, vamos por partes. Né? E aí Deus está aumentando a carga. A gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Né? Até que vem a questão da Páscoa. A Páscoa, o que é a Páscoa? A primeira Páscoa celebrada lá no Egito era assim: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão separar o cordeiro no primeiro mês, no 10º dia, separa um cordeiro. Analisa o cordeiro, se ele não é manco, se ele não é cego, se ele não é aleijado, se ele não tem algum problema de saúde, tudo. Viu que aquele cordeiro é perfeito? No 14º dia, imolava aquele cordeiro. E o sangue daquele cordeiro era passado nos umbrais e nas vergas das portas. Os umbrais, né, os batentes das portas. Pois bem, porque naquele dia passaria ali o próprio Senhor e levaria todos os primogênitos, tanto de egípcios como de hebreus, de todas as pessoas, até de animais, que não tivesse o sangue nos umbrais e nas vergas das portas. Tá? Essa foi a Páscoa. Aquelas pessoas que obedeceram a palavra de Deus, isso é muito importante, que você obedeça a palavra de Deus, né? E principalmente a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus que é pregada pelos pastores,
Lembrando que o pastor tem que pregar a palavra de Deus, não teorias e sofismas e mentiras, tá? A gente vai ficar ligado nisso daí. E aí o que acontece? As pessoas obedeceram a voz de Moisés, passaram sangue nas vergas nas portas. O anjo veio, né, na madrugada e levou o filho de Faraó. Aí foi aquele negócio tremendo. E um detalhe importante, né? Quem lá atrás pediu para matar os primogênitos lá dos hebreus? Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, três? Exatamente, Faraó. O que aconteceu depois? Deus veio e pegou todos os primogênitos, né? De Faraó, inclusive de Faraó, né? Guarda essa daí, tá bom, irmão? Aí, queridos, o que acontece? O povo participa dessa Páscoa. Mas note bem que o cordeiro que era separado era o cordeiro animal. E que todos os anos era necessário que se fizesse isso. Este ritual de pegar o cordeiro no primeiro mês, separar no dia 10, depois do dia 10, no 14º mês, de analisado, imolá-lo e passar nas vergas das portas, tá? Todo ano tinha que fazer isso. Isso é uma característica essencial da lei. Tá? Por quê? Porque a lei não trazia salvação. A lei trazia uma coisa muito importante, que era a expiação. Irmãos, notem bem, expiação não é perdão de pecados. Expiação é cobrir para não ser punido. Vou repetir. Expiação de pecados não é perdão de pecados. É cobrir para não punir. É algo provisório. Guarde isso daí. Então, meus irmãos, não tem como nós retrocedermos após o que? Após o que? Estão retrocedendo por quê, pastor? Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, conhecido como o Cordeiro Imaculado, aquele que não teve pecado, aquele que não teve falhas, aquele que nunca pecou, aquele que guardou a lei tintim por tintim. O que aconteceu, irmãos? Ele morreu por nós na cruz do Calvário de uma vez por todas. E quando este cordeiro morre na cruz do Calvário, o que acontece? Não acontece mais a expiação, mas sim o perdão de todos os pecados, assim como anunciou João Batista. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, a coisa é tão simples, mas as pessoas gostam de dificultar as coisas. É como se fosse naquela prova que você vê a resposta ali, ó. Não, olha aqui a resposta, essa aqui é a resposta. Mas você fica na dúvida, não, isso aqui deve ser pegadinha, não. Não, é pegadinha. Tá tão fácil, tá tão óbvio. Aí você acaba errando a resposta porque era tão óbvio. É isso que está acontecendo com o povo de hoje. O povo está errando o caminho de Deus porque eles não creem num negócio tão óbvio e simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, eu tenho que subir o monte. Ai de mim se eu não subir o monte. Opa, que isso? Onde está escrito na Bíblia? Pelo contrário, Jesus, quando diz em João capítulo 4, diz assim, aquela mulher, me fugiu o nome, samaritana, fala assim, Senhor, é uma grande dúvida dela. Mas, Senhor, onde nós devemos buscar ao Senhor? Aqui nesse monte? Ela estava no monte. Ela estava no pico do monte lá, meu irmão. Ele estava lá em cima. Samaria, que para quem não sabe, é lá em cima, é lá no Monte Horebe. É lá em cima de tudo. Onde a sarça apareceu. Onde a sarça se apareceu, onde Moisés viu a Deus. O que Jesus fala, né? Jesus, poxa, caramba, pastor, depois dessa, eu vou falar que é lá, né? Não. Sabe o que Jesus responde? E a mulher pergunta, a mulher ainda acrescenta, Senhor, é aqui ou lá em Jerusalém? Porque os judeus falam que é em Jerusalém, lá embaixo. E nós, samaritanos, falamos que é aqui. Que judeu e samaritano é primo. São primos, né? O que acontece? O que Jesus fala? Jesus fala assim, olha, mulher,
é chegada a hora, meu pai procura adoradores, já vem a hora e é chegada a hora que meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus dá uma resposta fenomenal. Ele não fala assim, olha, não é nem aqui nem embaixo, não. Ele fala assim, olha, onde você estiver, porque não importa o lugar onde você estiver, você buscar Deus com seu coração, em espírito e em verdade, irmãos, ali é o monte, ali é Jerusalém, ali é o altar, ali é tudo. Ali está a presença de Deus. Ali vai estar a sarça ardente, ali vai dar tudo. Mas nós, queridos irmãos, principalmente brasileiros que somos, né? Os raios, o que o que nós gostamos de mistificar as coisas. Não, eu vou ali naquele lugarzinho ali, sabe por quê? Porque ali o fogo desce. Não, eu vou ali, lá naquela igreja, lá, porque lá eu sinto a presença. Não, olha, eu vou lá em cima do monte, porque lá eu sinto a presença de Deus. Ah, é? É mesmo? Bom, eu lanço aqui uma aprovação, um desafio para você, melhor dizendo. Se prepare como você se prepara para ir no monte e vá para a igreja para você verificar se você não vai sentir a mesma presença que você sente lá no monte. Porque para ir para o monte todo mundo se prepara. Ah, se prepara, faz planos, já uma semana antes já começa a falar do monte, aí já começa a orar, começa a jejuar para chegar no dia lá e ver a presença de Deus, né, sendo manifesta. Por que você não faz isso na igreja? Por que você não faz às vezes isso daí também lá? Não é verdade? Então, queridos batizandos, queridos discipulandos, o que acontece? Cuidado com misticismos que tem dentro da igreja. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu trago essa aqui de forma bem prática para vocês, para que vocês não sejam enganados. Ah, eu não recebi a bênção porque eu não fui no monte. É? Não, isso não está escrito na Bíblia. Por isso é que a Bíblia, nós falamos no primeiro vídeo, a Bíblia é a autoridade máxima. Não tem escrito, não tem pregação maior do que a Bíblia. Não, mas é John Bick que pregou. Não, filho, a palavra está acima dele. Não, é Martinho Lutero, é Calvino, é Jacob Armínio que pregou. Não, a Bíblia está acima deles. É ponto final. Goste você ou não. Não, mas ele é o reverendo, o apóstolo. Gente, a Bíblia está acima de tudo isso. Ah, o que mudou? Porque lá na década de 60 era de um jeito. Por que agora é diferente? Sabe a diferença da década de 60 para a década de hoje? Que nós estamos vivendo? Antigamente tinha cura, Deus salvava e libertava pessoas. Tá? E hoje, mal vemos isso. É uma crítica de dentro para dentro. Sabe? Por quê? Porque tem muito misticismo envolvido. Tem muita coisa que as pessoas estão saindo da Bíblia e pensando que estão fazendo algo que está dentro da Bíblia, quando não estão. Tá? Eu trago esse discipulado aqui, irmãos, para bem prático. Eu gosto de falar bem as coisas práticas. Amém? Tá bom? Não se aveste não, tá bom? Vamos lá, queridos. Então, a lei é isso. Tinha que fazer todo ano. Mas quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando da graça. E quando nós falamos da graça, nós falamos do quê? De um único e suficiente Salvador, de um único e definitivo sacrifício. Um sacrifício que remove não apenas os pecados, mas também remove as culpas. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque eu não vou descartar, eu não vou jogar fora. Ai, mas aí as pessoas só pregam ali. Não, eu posso pregar normalmente, irmãos. Eu posso pregar o Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo diz que toda a palavra de Deus é apta para redarguir, para ensinar, para exortar, para edificar. Só que eu não posso pegar o Antigo Testamento, é o que estão fazendo hoje, pegando o Antigo Testamento e fazer ele de doutrina. Eles são exemplos maravilhosos da ação do poder de Deus, da teofania de Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, Jesus aparecendo. Nossa, eu acho tremendo a passagem
de Gênesis 14, Gênesis 3 ali, o próprio Abraão falando com Jesus e conversando como se fosse, sabe, Jesus, irmãos, Jesus é tão humilde que ele se coloca. Cuidado com pessoas que não têm humildade, sabe? Pessoas que são muito arrogantes, nariz em pé, sabe? E cuidado com pessoas que acham que elas ficam boicotando umas às outras. Isso não é espírito de Jesus, isso não é membresia, não é corpo de Cristo. Olha o que Jesus sendo Deus, ele primeiro se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é um exemplo para nós. E aí, irmãos, Jesus ali, ele se mede por baixo, ele vem no nível de Abrão, e fala com ele assim, ó, e aí, Abrão, olha, tua mulher vai ter filho, daqui a um ano ela vai ter um filho. E começam a andar olhando para as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão fala assim, olha, preocupado com seu sobrinho, né, ó, fala assim, Senhor, se tiver 50 justos ali, tu destruir essa cidade? E Jesus falando ali com ele assim, Abraão, não. Olha, se tiver 10 eu não vou destruir, não. Porque nesta altura do campeonato, irmãos, os dois anjos já tinham saído para destruir Sodoma e Gomorra. E Jesus ficou com Abraão. Gente, é surreal. Surreal, gente. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando. Né? E enfim, vamos voltar para cá, né? Às vezes eu dou aquelas viajadas, aquela mergulhada no texto, né? Enfim, e nós estamos aqui na questão da graça, irmãos. Tá? Então, quem guarda a lei deixa a graça de lado, tá? Então, nunca guarde a lei, tá? Sempre esteja debaixo da graça. Por que eu tô falando isso? Ah, mas mano, você tá biruta, né? Não. Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, porque a lei serviu de aio, a lei não trouxe salvação a ninguém. E infelizmente também, só para arrematar para não ficar chato, essa questão de judaizantes e leis que estão fazendo no dia de hoje, estão ressuscitando. O que acontece, irmãos? Tem pessoas que comemoram todos os anos o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. E o nome já está dizendo, o que nós falamos aqui já nesse vídeo. A expiação, ela não é perdão de pecados, ela vem para cobrir, para não punir. Então, como o camarada, uma pessoa, quer comemorar um negócio desse, e quando você fala assim, olha, não é bem assim, a pessoa ainda se levanta contra, porque ela, é engraçado, porque quando a pessoa não tem conhecimento, e ela se levanta contra você, tu acredita num negócio desse? É mole, né? Não vou dizer que eu também sei tudo não, porque eu não sei tudo não, viu, queridos? Tá? Um dia me perguntaram, tu sabe bastante coisa? Eu falei, não, eu só sei o suficiente para não ser enganado, isso eu sei. Né? E olhe lá, né? A gente tá sempre estudando, a gente não para não. E aí, queridos, não é para me gambar não, tá? Mas o que acontece? Existe essas coisas, eu tô trazendo esse alerta para os irmãos e para todos vocês que estão chegando agora na igreja e que vão passar pelas águas do batismo, que não pode acontecer um negócio desse. Né? Então, Jesus Cristo, nós somos cristocêntricos. Jesus Cristo, ele veio de uma vez por toda para nos salvar. Não há salvação em outro nome, a não ser o nome que é dado acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo. Pronto. Simples assim. Tá? Então, essa é uma grande diferença entre o Antigo Testamento, onde há as leis, e essas leis são compostas por 316 artigos, e a graça. Tá? Quando você quando você guarda a lei, você anula a graça. Tá? Então, fique na graça, fique sob a graça. Mas a graça, não pense que é de graça, não. Ai, graças a Deus, estamos na graça e agora podemos fazer tudo que nos dá na telha. Isso é libertinagem. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele adverte a todos, irmãos, onde o Espírito de Deus está a liberdade, porém, não useis desta liberdade para dar lugar à libertinagem. Irmãos, o que é libertinagem? Libertinagem ou libertinos são aquelas pessoas que
fazem as coisas quando dá na telha, não gostam de ser submissas a ninguém, não, olha, meu Deus do céu, esse vídeo tem pano para manga, né? Não gostam de guardar a lei, não gostam de guardar a lei, minto, não gostam de ser submissos a nada, não são submissos à autoridade, querem fazer do jeito que querem, na hora que querem. Tem algo muito diferente do que está acontecendo hoje? Não, né? Pois é. Pois é. E às vezes, infelizmente, nós vemos isso bem pertinho da gente, né? Pois é. Libertinagem, sabe? Não tem regras. Não são sujeitos a regras. Detestam regras. Só que Deus estabeleceu regras. E agora? O que você vai fazer? Eu dou um conselho pra você. Ou você segue, ou você não segue. Fica à vontade. Ninguém é obrigado a fazer nada, tá bom? Só que depois segura o rojão e a batata assando, tá bom? Só isso, tá? Você quer? Amém. Porque nós, como pastores, nós não obrigamos ninguém a nada. E muito menos tomamos parte de alguma coisa dos irmãos. Negativo. A gente só aconselha. A gente mostra a palavra de Deus. Ai, pastor, eu compro uma bicicleta ou eu compro um patins inline? Não vou dizer para você comprar nenhum nem outro. Eu vou dar um conselho. Só isso. Olha, as estatísticas mostram que quem usou isso aqui se quebrou, que isso aqui não né? 4h32 da tarde. Anda de ônibus mesmo, irmão, que é mais seguro, né? Transporte coletivo, ajuda a ecologia. Pronto. Não é verdade? Então, queridos, é assim. Desculpa aí a descontração, né? Bom, às vezes, de vez em quando, porque nós somos o povo mais feliz da face da terra, tá bom? É por isso que a gente dá risada mesmo, falando aqui para a câmera sozinho, a gente dá risada, a gente olha, olha, você não sabe o que está perdendo. Aceitar a Cristo Jesus como único suficiente Salvador, tá? Nós finalizamos aqui, nós voltamos na terceira aula de batismo e discipulado, já falando mais um pouco da graça e entrando também na questão do batismo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ó, o relógio até falou 4h32. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo aqui pela primeira vez esse meu vídeo. Eu sou o pastor William Cruz, tá? 40 anos já de evangelho, 40 anos de praia, né? E aí estamos aí com uma única vontade e desejo que Deus colocou no nosso coração de pregar o evangelho, tal como ele é. Texto dentro do contexto. Para quem é da Baixada Santista, sabe que o pastor Natanael Rinaldi foi um dos pastores aqui, grandes nomes do pastoreado e da apologética na Baixada Santista. Né? Eu fui aluno dele, tive essa honra de ser aluno dele, e aluno também de seu filho, Natanael Rinaldi Filho. Tá? Um grande abraço, se você estiver assistindo, pastor, né, o pessoal da Igreja IEPAS. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e todos vocês que estiverem assistindo, que Deus abençoe. Se vocês tiverem um pedido de oração, mande no e-mail presbiterowilliamcruz@gmail.com, tá bom? Nós estaremos orando, respondendo perguntas, dúvidas, se você tiver a respeito da palavra de Deus, daquilo que já foi dito, até dúvidas mais, né? Ah, eu sou cristão já há tantos anos, eu queria ter uma dúvida. Pode mandar também. Presbítero William Cruz, William W, 2 L's e M no final, William Cruz, Presbítero William Cruz, assim como está no canal, presbiterowilliamcruz@gmail.com, e aí nós estaremos respondendo e orando também por você. Tá bom, queridos meus irmãos? Tá bom, queridos meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até mais.